João, eu estou no quinto semestre de arquitetura e estou com medo. Não estou conseguindo fazer projetos de qualidade e sinto que os meus professores de projeto, eles não me dão apoio suficiente e não trazem ferramentas suficientes para que eu consiga desenvolver o meu processo criativo e o meu processo de concepção. Aí ela pede, né, o que eu devo fazer? Gente, esse é um ponto assim que foi muito da minha história também, da minha formação, da faculdade, né? Eu já contei essa história para vocês, né? Não sei se alguém aqui já não viu essa história ainda, mas foi muito essa minha formação. Eu entendi desde muito cedo que existiam professores que eram excelentes teóricos. Isso é ruim? Não, a gente precisa dos teóricos, né? É claro, isso é necessário. Mas por muito tempo me causou essa angústia de tentar extrair de alguma forma como que se cria um bom projeto, como que se domina o processo de concepção, como que faz isso na prática, sabe? Isso me angustiava muito, porque eu tentava recorrer aos meus professores. E claro, não generalizando, porque tive excelentes professores, tá? Inclusive, que era muito bom, que tinha um escritório, mas é justamente esse o ponto. Ele era bom com o processo de concepção porque ele tinha um escritório, porque ele participava de concurso, porque ele colocava a mão na massa. Então é aquela história de você ensinar uma pessoa a cantar ou dançar sem nunca ter feito isso. Você pode saber tudo sobre música, sobre técnica vocal ou técnica de dança, mas você nunca dançou, você nunca cantou, então é muito diferente a parte teórica da prática. Quando você tem essas duas, né, aí você tem coesão da coisa. E eu também sentia muito isso. Então, lamento que você esteja passando por isso. E não estou falando mal aqui da faculdade, não é esse o intuito aqui, mas realmente eu passei por isso e eu acredito que muitas pessoas passem por isso até hoje, né? Já contei essa história e lembro muito, isso marcou muito a minha trajetória, que tinha um professor que eu admirava muito, porque ele era muito inteligente, assim, falava muito bem, sabia tudo que você perguntava, ele respondia, né? E muito bem até. Só que, em um dado momento, eu vi os projetos dele. E não eram rasos, eram caricatos. Né? Foi ali que eu entendi que existia uma diferença muito grande entre professores que eram teóricos e práticos, né? Que dominavam realmente o processo de concepção. Bom, o que eu fiz quando eu comecei a entender isso? E eu entendi isso muito cedo, né? Eu acho que a minha sorte foi essa, na faculdade. Então eu fui atrás de buscar esse conhecimento. Né? Então eu participei, eu já contei para vocês, eu tenho que até atualizar isso, porque eu sempre falo que eu participei de 12 concursos, né? Agora recentemente eu participei de mais dois, então a gente está aí na casa dos 15 por aí. Então foi muito assim de tentar entender o processo de concepção na prática, então eu fui recorrer aos concursos e na raça, né? Esse foi um ponto muito importante para mim, e aliar e de alguma forma tentar entender o processo de concepção na prática, mas juntando tudo que eu tinha de conhecimento teórico, né? Porque é isso que eu estou falando, eu acho que fica muito confuso quando você tem muita teoria, mas não sabe aplicar aquilo, não tem aplicabilidade, né, na prática do processo de concepção. Como que se faz isso, né? Bom, então eu aqui, né, para tentar te ajudar de alguma forma, o que você deve fazer? A gente tem vários caminhos para isso. O primeiro é esse de você fazer o que eu fiz. Então, você vai correr atrás sozinho, sozinha, né? Participar de concurso, adquirir, claro, muito conhecimento teórico, mas sobretudo prático, né? De tentar dominar o seu processo criativo. Como que se faz isso? Praticando, tá? Ou a gente tem um caminho mais curto, né? Claro, que é o método Projeto Potente, que foi justamente o que eu desenvolvi, gente. Chegou um dado momento que, depois de tudo que eu estudei, que eu participei, eu desenvolvi esse método, né? E eu comecei a ter resultados com ele. E eu tirei 10 no meu... Assim, contando essa história bem resumidamente, eu tirei 10 no meu TCC, depois eu fui finalista do prêmio Félix Candela, antes disso eu fui da Design Class, e agora a gente entrou para o Guia IAB, da Agenda 2030, né? Para quem não sabe, se eu não me engano, essa premiação ela acontece de 2 em 2 anos, e eles escolhem os 50 projetos, porque são a partir dos ODS, né? Então são ali 17 ODS e são 3 projetos por ODS, né? Que são os Objetivos Sustentáveis da ONU, sustentável da ONU.
E então vai escolher um projeto para cada categoria dessa. E a Escola Guarani MBA entrou para a Agenda 2030, estou muito feliz com isso. Então eu descobri o método, né, e a gente tem isso empacotado, né, em forma de conhecimento. Então esse é um caminho também que você pode seguir e vai economizar aí anos da sua vida. Ou você faz o que eu fiz, que é realmente buscar esse conhecimento fora da faculdade, tá? Porque eu não vejo outra forma, né? Não adianta você buscar uma coisa que um professor não tenha. E perceba, tem um outro ponto que eu acho importante. Hoje, né, se fala muito do mercado saturado, e realmente eu acredito que esteja, e não é só na arquitetura, tá, gente? Isso aí está em todas as áreas, até na medicina, né, que era uma coisa... Antes você falava, fulano é médico, ou é advogado. Você falava, caramba, fulano é médico. Hoje não, é tipo, é mais um médico aí no mercado, né? Não tá assim mais, por quê? Porque tem muito acesso. Por um lado é bom, né? Esse acesso foi difundido, aumentou bastante. Por outro lado é ruim, porque tem muitas faculdades que não têm ali muita qualidade, né? Então, e aí a gente pode pensar também, indo na raiz do problema, que existem profissionais que não, arquitetos, né? Que não conseguem, estão fazendo projetos rasos, como é o caso do professor que eu acabei de citar. Eles estão fazendo projetos rasos, não conseguem se dar muito bem com o escritório, com a arquitetura e vai dar aula. Então esses professores que têm essa produção rasa de projeto, de concepção de projeto, vão dar aula para esses alunos de projeto. Então, como que você vai extrair, né, de certa forma, um conhecimento coeso na parte de concepção desse professor que não consegue criar um projeto potente, entende? Então, é complexo isso e vai virando uma bola de neve. Novamente, não estou generalizando, existem professores maravilhosos, tive contato com professores maravilhosos, inclusive, né, na minha formação, devo muito a eles, não estou falando que não são fundamentais, são, né, mas existem sim, e a gente não pode fingir que não existe, né, uma grande maioria de professores que não dominam o processo de concepção, mas são bons teóricos, tá? E aí, para o processo de concepção, para a parte prática, realmente isso dificulta bastante, que é o que eu disse. É a mesma coisa de ensinar uma pessoa a cantar sem nunca ter cantado, né? Só saber a parte teórica, tá? Então realmente isso dificulta.